Olá pessoal, tudo bem? No último vídeo nós discutimos como foi feita a reintrodução no ordenamento jurídico da cobrança pelos estados do ICMS incidente sobre os programas de computador, sobre o licenciamento de software. Naquela oportunidade nós discutimos sobre o convênio do CONFAS número 106 de 2017 e como essas regras estão norteando a cobrança pelos estados do ICMS sobre a circulação de softwares. Conforme dito, nós trataríamos no vídeo posterior sobre quais seriam as medidas que as empresas poderiam adotar para mitigar essa cobrança tributária. E neste vídeo nós trataremos de dois pontos que eu considero que são muito importantes para as empresas de TI. Olá pessoal, tudo bem? No vídeo anterior nós discutimos como foi reintroduzido no Brasil a cobrança do ICMS sobre os programas de computador. Naquela oportunidade nós discutimos as principais características do convênio CONFAS número 106 de 2017 e como os principais estados da federação estavam tratando na sua legislação interna a forma de cobrança de ICMS sobre os softwares de prateleira. Neste vídeo nós vamos discutir algumas alternativas que as empresas de TI podem adotar para evitar se sujeitar à guerra fiscal que fatalmente ocorrerá entre os estados e os municípios em relação à cobrança do ICMS e do ISS incidente sobre o licenciamento de software. O primeiro ponto de destaque dessa nova regulamentação foi a incidência de ICMS sobre o software padronizado. E por que isso é importante? E por que é importante levar isso em consideração? Até então, toda a discussão sobre a base de incidência do ICMS era sobre o software customizado ou software customizável. Aquele software, então, padronizado, software customizado, que não dependia de nenhuma ação do desenvolvedor para ser utilizado, esse software, sobre ele poderia incidir o ICMS, conforme os entendimentos da jurisprudência. E era sobre esses softwares que os estados cobravam o ICMS até 2015 com a base de cálculo reduzida. A partir de agora, os estados estão ampliando esse conceito. Não é mais o software padronizado ou o software customizado. O que o convênio e as legislações trouxeram foi que também incidiria ICMS sobre o software customizado, mesmo que ele pudesse ser adaptável. E aí é a grande questão, porque não existe na legislação o que é um software adaptável. Não existe nenhuma classificação fiscal no CNAE e IBGE de software adaptável. Então, o que é importante para uma empresa de TI para mitigar essa tributação? Eu entendo que é muito importante a classificação fiscal da empresa no cartão do CNPJ e também a classificação nas suas notas fiscais, na emissão das notas fiscais aos clientes. E qual que é essa classificação, digamos, mais adequada ou que pode mitigar a incidência tributária do ICMS? Na classificação fiscal existe o CNAE do software customizável e do software não customizável. E aí, quando a empresa escolhe inserir no seu contrato social, inserir no seu cartão do CNPJ, que ela é uma empresa que licencia software customizáveis, ela já está claramente afastando a primeira dúvida para a tributação do ICMS. Porque sobre o software customizável não há nenhuma disposição expressa dizendo que sobre esse tipo de software vai haver a incidência do ICMS. A legislação é muito clara ao prever que o ICMS vai incidir somente quando for um software padronizado, mesmo que possa ser adaptável. E na inexistência desse tipo de CNAE, o melhor é tratar o seu software como customizável. O segundo ponto que é importante destacar nessa nova regulamentação pelos estados é a forma de transferência dos softwares. E é um ponto que eu entendo que é o mais importante para as empresas evitarem a dupla tributação, tanto do ICMS quanto pelo ISS.
Se nós formos verificar bem no convênio e na legislação dos estados que já regulamentaram o convênio, há uma disposição muito expressa sobre a transferência eletrônica de dados. E na base da regulamentação é dito de forma muito clara que os sítios ou as plataformas eletrônicas serão obrigadas a fazer cadastros nos estados dos consumidores dos produtos. Há uma vinculação, portanto, muito grande a essa transferência eletrônica e a sítios virtuais, sítios eletrônicos e plataformas eletrônicas de venda, o que indica uma pretensão muito grande a que há uma tributação do e-commerce, né? Uma tributação daqueles softwares que são vendidos por meio de plataformas eletrônicas. E aí surge uma dúvida muito importante, porque hoje em dia a forma de transferência dos softwares, ela se dá de forma eletrônica, mas não necessariamente uma empresa desenvolvedora, uma empresa de tecnologia, ela vai vender o seu produto de forma massificada, de forma como algumas empresas fazem com e-commerce, como é a compra de aplicativos, alguns softwares que são realmente padronizados e que se encaixariam melhor no conceito que essa nova legislação está trazendo. Então, o que alguns empresários nos perguntam é, olha, eu não tenho milhares de clientes, centenas de clientes, eu tenho um número bem razoável de clientes, mas que não chega a uma centena. E eu faço uma venda mediante transferência eletrônica da licença, dos aplicativos. Eu vou ser atingido por essa nova legislação? Eu digo, olha, se você não possui um sítio eletrônico de vendas, uma plataforma eletrônica por meio da qual o consumidor final, seja ela pessoa jurídica ou pessoa física, aciona e baixa aquele software diretamente por meio dessa plataforma, vai ser muito difícil enquadrar a operação dessa empresa, a operação que, no nosso modo de entender, está sendo visada por essa nova legislação. A forma de entrega ser eletrônica não significa que a forma da venda é eletrônica. Por quê? Porque o processo de vendas não é um processo eletrônico. E nesse ponto, as empresas que não fazem essa venda eletrônica diretamente e exclusivamente por meio de plataformas eletrônicas, ela não estaria enquadrada nessa nova legislação, por mais que a entrega se dê de forma eletrônica. Bem, pessoal, nesse vídeo, como dito, nós tratamos de dois pontos muito importantes, duas características importantes desse novo regime tributário que as empresas podem utilizar a seu favor, que é a classificação fiscal num CNAE e numa atividade social que seja diferente daquela que está sendo abrangida pela nova legislação e aquela que eu considero a mais importante, a forma de transferência dos softwares, né? Está muito claro pela regulamentação, não pelo propósito, mas pela regulamentação, que serão objeto, né, de fiscalização as empresas que fazem as vendas diretamente por meio de plataforma eletrônica, porque foi esse o meio que o fisco escolheu para fiscalizar e para autuar as empresas. Isso significa que basta indicar o CNAE mais adequado, ou basta não fazer uma venda via plataforma eletrônica para não ser autuado pelos estados? Obviamente que não, né? A situação fiscal da empresa, ela tem que retratar a sua realidade. Não basta uma classificação, uma indicação meramente formal ou mitigar uma venda eletrônica como se não fosse uma venda via plataforma, porque o que vale é a realidade e não a forma. Essas medidas são propostas para quê? Para que as empresas, se os sistemas, se os produtos, se a natureza dessa empresa assim permitir, que elas façam uma correta classificação fiscal, né? E essa correta classificação fiscal independe dessa guerra fiscal. A classificação fiscal ela tem que ser feita corretamente por traduzir aquilo que a empresa é de verdade. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe e se tiver alguma dúvida, use os comentários desse vídeo que nós estamos à disposição para auxiliar, para discutir e para debater esse tema que é muito interessante e que não se esgota com essa apresentação. Muito obrigado.